O tempo voa e a gente tem pressa. Então cola aqui em mim. Eu procurei por ruas e vielas, mas não vi ela, não a vi aqui. Amor, onde você se escondeu? Será que você tá procurando? Eu sinto saudades do que a gente já viveu. Me lembra onde é tua casa. Queria tanto ver teu rosto. Oi. 8:02. Tá atrasada. Tá de sacanagem, né? Tô. Entra. Ah. Qualquer coisa tem a porta também. E 2 garrafas de vinho? Está querendo me embebedar? Passa na minha vida de novo. Chegou a hora? De eu saber alguma aleatoriedade sobre você? Eu perguntei primeiro. Eu odeio meia. Como assim você odeia meia? A gente mora na serra. Qual é o segredo pro seu pé não ter congelado ainda? Eu acho que o meu cérebro entendeu que eu não gosto de meia, aí ele mandou um comando pro meu corpo me proteger. É sério isso? Tipo, o seu cérebro fez o seu corpo te proteger do frio porque ele sabe que você não gosta de usar meia. Claro que não, né, Catarina? Sei lá, acho que o meu corpo só se acostumou mesmo. Completamente aleatório. E você? Me fala alguma coisa muito aleatória sobre você. Eu detesto vinho. Não que eu deteste sim, mas eu detesto vinho. Como assim? Você detesta vinho e trouxe 2 garrafas de vinho? Sei lá, é que eu achei que você tem um ar daquelas mulheres assim que quando bebem vinho pegam a taça, mexem, dão aquela cheirada e aí no final falam, pode servir. Eu tenho essa cara? Você tem essa cara. Uau! Não sabendo assim que era impossível, você foi lá e fez. O que eu fiz? Eu achava que era impossível você ficar ainda mais bonita. Mas depois desse gole nesse latão, você conseguiu. Você tá me dando mole, Catarina? Será que eu tô te dando mole, Elisa? Banana com maionese. Quê? Eu amo banana com maionese. Você pega a banana, corta ela em rodelinhas muito fininhas, dá só uma chuchadinha na maionese. Meu Deus, é muito bom. Eu não troco isso nem por um barco de comida japonesa, sabia? Tá de sacanagem, né? Em que momento da sua vida você entendeu que misturar banana com maionese ia dar certo? Quando a minha melhor amiga ficou grávida, ela teve esse desejo. Todo mundo achou um grande absurdo. Mas como eu sou pau pra toda obra, segurei na mão dela e fui. Eu amei. Ela nunca mais comeu nem banana nem maionese. Já eu, né? Tem aqui. Quer provar? Você vai amar. Agradeço assim muito de coração. Mas nem fudendo. Essa porra deve configurar crime, sei lá. Você falou de comida japonesa, né? Eu amo sushi. Mas eu morro de medo de peixe. Mentira. Juro. Então você nem viu, né? O tomate, meu peixinho. Imagina, ele é tão bonzinho, não precisa ter medo. Tomate, Catarina, tomate. Tudo bom, tomate? Seu problema é com peixe vivo, né?
Porque no sushi, a alma dele já foi faz tempo. E peixe tem alma? Claro. Quem te garante? Você já perdeu algum pet? Um cachorro, um gato? Já. E aí, quando eles passaram dessa pra melhor, você acha que a alminha deles foi pra onde? Ah, sei lá, eu acho que existe, tipo, o paraíso dos cães, assim. Onde ele pode correr pela grama à vontade, onde ele pode comer o que ele quiser, ele pode estragar quantas almofadas ele quiser também. Perfeito. E por que o pobre do peixe não pode ter o paraíso dos peixes? É. E formiga? Formiga tem alma? Pode ser. Parou. Não é possível que agora exista, assim, o paraíso das formigas. Ué, pode existir. Parou, Elisa, chega, vai. Mas eu tenho certeza que peixe tem alma. E que quando você provar banana com maionese, você vai amar. E nunca mais vai me esquecer. Eu não preciso passar por esse sacrilégio gastronômico pra eu nunca me esquecer de você. Eu acho bonito quando alguém gosta de alguma coisa que ninguém mais gosta. É tipo uma teimosia boa. Tipo amor. É estranho, mas funciona. Você é inacreditável. Conseguir romantizar banana com maionese é só pra quem é muito bom mesmo. Mas vem cá, falando sério agora. Eu não sou muito boa em falar sobre o amor. Mas o que é o amor pra você? O amor pra mim. O amor é uma quarta-feira à noite. Quando a pessoa que você ama chega do trabalho. Vocês estão cansadas e descabeladas. E mesmo assim querem saber como foi o dia uma da outra. Ou quando a sua mulher acorda de ressaca, passando mal, e aí você vai levantar pra dar remédio, pra fazer aquele suco que salva a vida. Só que antes você fala, tá passando mal? Quer mais uma cervejinha? Só de sacanagem, sabe? Acho que o amor é sobreviver ao cotidiano. Porque amar no grande é fácil, né? Acho que difícil é amar no pequeno. Pra você? Pra mim, o amor é você deixar sua mulher comer a parte da coxinha com mais catupiry. Nossa, com certeza. Definitivamente, isso é amor. Tá aí. O tempo voa e a gente tem pressa. Então cola aqui em mim. Eu procurei por ruas e vielas. Você sabia que as estrelas, elas não são estrelas? Ah, não? Não. A gente vê esses pontinhos brilhantes, bonitinhos aí no céu. Mas na verdade elas são bolas imensas de fogo cósmico. A Sirius, por exemplo, ela é considerada a estrela mais brilhante do céu noturno. Ela tem 1,7 vezes o diâmetro do Sol e ela é 25 vezes mais brilhante que o Sol. Uau. É. Aliás, você sabia que o Sol é uma estrela, né? Não diga. Eu juro. Inclusive, agora que a gente tá aqui vendo as estrelas, a gente não tá vendo o presente. A gente tá vendo o passado delas.
Essas luzes aí, elas partiram há centenas de milhares de anos atrás. Inclusive, algumas delas nem existem mais, tá? O que a gente tá vendo ali são as memórias luminosas atravessando o tempo. É uma doideira, né? Nossa. Você trabalha com alguma coisa de astronomia? Aliás, tá aí. Eu não sei o que você faz da vida. Não trabalho com astronomia, não. Mas o meu pai, ele era astrônomo. E ele é o maior ídolo da minha vida. Eu sou só arquiteta mesmo. Só não. Ser arquiteto é bem maneiro, né? É, eu gosto. Isso até uma obra atrasar por causa de um fornecedor e o seu cliente milionário te ligar xingando assim até a sua 20ª geração. Ou pior, uma outra cliente te liga e aí assim, no meio do processo, na verdade, falta uma semaninha pra acabar a obra, ela te liga e fala assim: oi querida, tudo bem? Eu tô te ligando assim porque eu tive uma ideia que não vai mudar quase em nada. E na verdade ela quer que eu mude o formato retangular de uma piscina construída para um formato de estrela do mar, porque a querida mora em São Paulo e ela quer se sentir mais próxima ao mar. Ah, é sério que já te pediram isso? É sério. Já me pediram coisas muito piores. Olha, eu recomendaria pelo menos umas 2 sessões por semana com a Soraya. É, mas eu gosto, cara. Eu acho que tem muita beleza, assim, em transformar um espaço vazio em lar, sabe? E saber que até gente chata vai ser feliz lá me faz muito feliz também. Mas eu fico pensando que saber tudo do universo deve ser muito mais maneiro. É. E é bonito pensar que, mesmo depois de milênios, as estrelas continuam brilhando pra gente, né? É tipo as coisas que não deram certo na vida, mas deixam uma lembrança boa. Tipo o nosso encontro no banheiro. Nosso encontro no banheiro não te deixou lembrança nenhuma, né? Nem do meu próprio nome. Eu posso até não ter lembrado o seu nome, mas que deixou uma lembrança das boas, deixou muito. Safada. Mas me fala, qual foi a última vez que você esteve com alguém? Olha, eu tô todos os dias com pelo menos 5, 6 pessoas por causa do meu trabalho. Tá se fazendo de inocente essa hora, Elisa? Eu tô falando de pegar gente, né, porra? Você tá querendo saber demais da minha vida. Ué, eu sou só fofoqueira igual a você. Uhum. Inclusive, tem um estudo, assim, muito interessante e muito importante lá da Universidade da Califórnia que diz que casais que fofocam juntos tendem, assim, a ter uma vida muito mais feliz e mais longa. Casais que fofocam juntos? Uhum. Casais. Você me entendeu, vai? Uhum. A última vez que eu estive com alguém foi... deixa pra lá, vai. Não, deixa pra lá nada. Agora você vai me contar, imagina, pegou o rojão, segura nele e vai. Foi semana passada. Mas assim, não foi nada demais, foi um negocinho, um trelelezinho ali rápido, E você tá sabe? me dando essa satisfação por quê? Sei lá, eu tô ficando meio atordoada do seu lado. Isso é bom ou ruim? Elisa, eu sei lá, vai uma fofoquinha aí, bora, vai, pra edificar. Eu não devo nem conhecer a pessoa. Ah, conhece. Conheço a pessoa? Conhece. Conhece melhor que ninguém. Caralho, tu pegou minha irmã?
Me poupa, sua irmã é a pessoa mais hétero que eu conheço. Deus que me livre, imagina. Então eu não conheço melhor que ninguém, porque assim, a única pessoa que eu conheço melhor do que ninguém é a minha irmã e não é possível. A última vez que eu estive com alguém foi na festa de 1 ano da sua sobrinha. Mesmo assim, você não me odeia? Calma, Catarina. Eu não tô com ninguém esse tempo todo, única e exclusivamente porque eu não tô buscando nada. Você pode tirar esse seu reizinho aí da barriga, que você pra mim foi só um momento. Uhum. E agora? Eu sou só um momento pra você? Mas você pode admitir, assim, que esse momento aqui agora é um momento bem mais longo e bem mais interessante que o nosso primeiro momento? Mais longo, mais interessante e muito melhor. Há quanto tempo será que aquela estrela passou por aqui, hein? É sério que dá pra fazer uma piscina em formato de estrela do mar? A Bruna, a mulher da minha melhor amiga, ela fala que pra rico dá pra fazer qualquer coisa. Não troco você por nada. Eu sempre quero mais um pouco. É coisa de vida passada. Mas vê se passa na minha vida de novo. E bebe água, porque se você passar mal de Caralho. novo, isso vai me dar um gatilho terrível. Não, assim, passar mal no segundo encontro é ultrapassar qualquer limite da vergonha. Que segundo encontro? Aquilo ali no banheiro pra você foi um encontro? Porra, é impressionante, né? Como você tem, assim, um jeitinho todo especial de rebaixar as coisas que aconteceram entre a gente a porra nenhuma. Catarina, aquilo foi um encontro? Meio encontro, Lisa. Não. 1/8 de um encontro. Claro que não. Aquilo ali foi... O que foi aquilo? Foram duas pessoas que se esbarraram numa festa infantil e sentiram uma atração física, sei lá como, no meio de uma gritaria insana de crianças, e se pegaram no banheiro. Aquilo ali não é um encontro. Tá, então o que é um encontro pra você? Você jura? Você acha que aquilo foi um encontro? Não, eu não tô falando o que eu acho ou não. Eu tô perguntando pra você o que é um encontro. Encontro pra mim. Encontro pra mim são duas pessoas que se encontram pra ver se tem uma conexão, entender se tem uma troca entre elas, pra se conhecer. E aí elas não se pegam. Talvez sim, talvez não. Não necessariamente. Você baseia o início das suas relações todas no tesão? Ah, que coisa mais rasa, Catarina. É por isso que você morre de medo aí de machucar as pessoas. Tá, e você acha assim que qualquer encontro pode ser o possível início de uma relação? Por exemplo, assim, tô andando na rua, esbarrei em você, pronto. Início de uma love story. Sim. Olha, os meus pais se conheceram na fila de um banco falando mal da atendente, falando mal do mau humor da atendente. Se casaram em 8 meses. Estão juntos até hoje. Então, pra mim, sim. Qualquer encontro pode ser o início de uma love story. Ser empolgado é muito maneiro, né? Com certeza. Gente empolgada
tem paixão pela vida. Se empolga com novas possibilidades. Isso é muito legal, não é muito lindo? Ver alguém que se empolga com tudo, que é feliz no muito e no pouco. Gente meia boca que é muito chato. E o que é gente meia boca pra você? Gente chata. Gente chata. Gente meia boca não fala vamos. Fala, vamos marcar. O que no meu português é traduzido automaticamente pra não vamos marcar nunca. Eles falam tipo, a gente vai se falando. Bom, claramente não vai se falar nunca mais. Gente empolgada tem paixão pela vida. Eu acho que eu sou meia boca, então. Porque eu não te liguei. Eu acho que se você fosse meia boca, eu já saberia. Eu já teria sacado. Aí você não estaria aqui de forma nenhuma. O que foi? É que só existe uma coisa mais linda do que o jeito que você pensa. O quê? Você. Que bonitinha. Você é do tipo que fica corada quando tá tímida? Por que eu estaria tímida? Ué, porque o corpo mostra tudo, sabia? Olha esse rostinho aí ficando vermelho. Peraí, já vem. Tá. E isso aqui foi um encontro? Depende. Se você for demorar mais um século pra aparecer, não foi não. Então, definitivamente, isso aqui foi o encontro. Eu vou aparecer muito antes do que você imagina. Depende também. Se você lembrar o meu nome, aí sim. Acontece que as chances de eu lembrar o seu nome depois de hoje, todos os dias, elas são gigantescas. Onde você se escondeu, será? Você tá procurando eu. Sinto saudades do que a gente já viveu. Me lembra onde Sabe o que eu esqueci? Seu casaco. Aí eu vou ter que voltar assim, quem sabe, outro dia pra te entregar de volta. Eu nunca fiquei tão animada em ficar mais uns dias sem meu casaco preferido. Eu tô brincando, tá lá no carro. Eu vou buscar pra você. Não vai não. Finge que esqueceu e aí você me entrega, quem sabe, um outro dia.